Glória a Deus. Boa noite, graça e paz seja com todos. Amém. Podem se sentar, meus queridos. Mesmo assentados, em reverência à palavra do Senhor, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4. Verso de número 35. Diz assim, somente o 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Pai, eis aqui a tua palavra. Que eu seja um instrumento, ó Deus, do Senhor. Que o Senhor possa falar através dos meus lábios, Pai. Que eu me esconda atrás da tua cruz, que eu me diminua, porque somente o Senhor é digno de honra e glória aqui no nosso meio, Pai. Mas que o Senhor venha falar aquilo que nós necessitamos ouvir, não aquilo que queremos, Pai, porque muitas vezes aquilo que queremos, Pai, oh Deus, não é para o nosso bem. Em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra venha nos corrigir, venha nos instruir, venha nos encaminhar. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Decisões. Quase todos os dias nós estamos com a mente ocupada, pensando em tomar decisões. O que fazer? Para onde ir? Como agir? O Senhor Jesus estava em uma rotina muito exaustiva e todas as vezes que ele se sentia cansado, porque eu creio que Jesus em terra jamais tinha sossego. Eu acho que mal ele conseguia dormir. Tamanha era a procura pelas pessoas, por aqueles que estavam sedentos, por aqueles que estavam necessitados de ouvir uma palavra, de receber um milagre. E ele só tinha sossego quando ia para o mar. E aqui, depois de um dia exaustivo, ele diz aos seus discípulos: passemos para outra margem. Vamos para o outro lado. Vamos mudar a nossa direção. E eu te pergunto, quantas vezes você teve que mudar a direção da tua vida? Quantas vezes você teve que tomar uma decisão de mudar o rumo, de tomar um outro caminho, de ter uma outra ideia? Eu não sou de idade, me considero novo ainda, tenho 50 anos. E nesses 50 anos eu já perdi a conta de quantas vezes eu tive que mudar a direção da minha vida. Quantas vezes eu tive que passar para o outro lado. E não é o outro lado da religião, não estou dizendo nada acerca de Deus, de deixar Jesus Cristo, de deixar Deus, não. No nosso dia a dia. Eu era pastor bem sucedido na minha cidade, como a maioria que sabe, e tive que mudar a direção, tive que passar para o outro lado. Aos meus olhos, eu, geograficamente falando, eu iria para o norte, porque existiam alguns convites para eu ir para lá.
Mas aí eu conheci uma princesa, me apaixonei, e em vez de ir para o norte, vim para o sudeste. Aleluia. E tive que tomar uma decisão difícil, porque para nós humanos a incerteza é muito maior do que a certeza. Quando as decisões pesam em nossa mente, em nosso coração, é aí que nós sentimos a fraqueza da humanidade. Porque por nós mesmos nós nos perdemos. Por isso que Deus nos trata como ovelhas. Por isso que Deus fala muito de ovelha. A ovelha por si só ela não consegue nada. Ela sempre precisa de um pastor. Um pastor para conduzir ela para beber água limpa e fresca. Um pastor para conduzir ela para achar a grama verde, suculenta, que traga o alimento necessário a ela. Mas por que, pastor, que a ovelha não consegue? O olfato da ovelha é muito fraco. A visão da ovelha é muito fraca. Por isso que ela se perde com frequência. Por isso que ela não acha, se ela se distanciar, ela não consegue voltar para o rebanho. Porque ela necessita de alguém para conduzir ela. Eu não sei você, se no seu dia a dia, todos os dias, você precisa ou não tomar decisões. Mas principalmente aqueles que têm uma vida corrida, a minha, do pastor Antônio, porque eu tenho meu trabalho secular, ele também tem, e a gente tem que pensar na responsabilidade do serviço, tem que pensar na responsabilidade do lar, tem que pensar na responsabilidade da igreja. Temos que, igual sábado, eu que ministro o estudo aqui, eu tenho que pensar num estudo bom, que seja de acordo com aquilo que eu propus para minhas ovelhas oferecer. Eu não posso chegar aqui de qualquer jeito e dar qualquer coisa. Aos domingos sou eu que ministro a santa palavra do Senhor também. E eu não posso simplesmente chegar aqui, fechar meus olhos e falar assim: Deus, me dá uma direção. Apesar que já faz um bom tempo que Deus não deixa eu preparar o meu esboço. E eu pergunto para Deus por quê. E aí eu chego à conclusão, como eu sempre falo com vocês, de que Deus quer falar comigo em primeiro lugar. Todas as mensagens que eu venho pregando esse ano de 2023, elas são primeiramente para mim, mas depois para os demais, porque elas têm me feito muito bem. Elas têm me alimentado, me mostrado coisas que eu não consigo ver como pessoa. Porque, como eu sempre falo para vocês, a igreja é um hospital cheio de doentes. E o pastor? O pastor é o médico? Não. O pastor também é um doente que aprendeu de alguma forma a ajudar os outros doentes. Mas não que ele não seja doente. Todo pastor é doente e ele é um paciente desse hospital de Deus. Eu não posso de forma nenhuma, como pastor, falar assim: deixei de ser doente. Eu não sou mais paciente desse hospital. Hoje eu sou o diretor desse hospital, eu sou o médico desse hospital. Não. O diretor desse hospital se chama Deus. O médico desse hospital se chama Jesus. E o enfermeiro desse hospital se chama Espírito Santo. E eles três não precisam de ninguém para agir sobre nós, para curar nossas enfermidades,
para sarar nossas feridas da alma, que são muitas. Mas nós, como ovelhas, não conseguimos tomar decisão. Sabe por quê? Todas as vezes que nós queremos mudar de direção, nada é como nós planejamos. E isso nos frustra, porque nós queremos que as coisas aconteçam segundo o meu desejo, as coisas aconteçam segundo o meu querer, as coisas aconteçam segundo as minhas expectativas e não as de Deus. Nós temos que entender que as coisas acontecem segundo o querer de Deus, segundo as expectativas de Deus, segundo os desejos de Deus. Quando nós prosseguimos aqui, a partir do versículo 36, diz assim: eles então, despedindo-se da multidão, levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. E aconteceu que, levantando-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo d'água. Quantas vezes nós tentamos mudar de direção e as tempestades vêm sobre nós, as ondas se erguem contra nós e começam a encher a nossa vida de tudo quanto é porcaria. E o que fazemos segundo a nossa humanidade? O que fazemos como ovelha? Quais são as decisões que tomamos quando a gente olha e vê aquela tempestade? Porque quem já navegou, eu nunca naveguei no mar, mas na minha terra tem grandes rios. E não é bonito uma tempestade quando você está no barquinho. Não é bonito. Ondas de 1 metro já te assustam. Imagina no mar com ondas de 30 metros. E aí a gente continua a história de Cristo. Sabe por que a gente enfrenta a tempestade, meus amados? Porque Deus, Ele tem nos preparado para um lugar aonde nós vamos entrar como guerreiros do Senhor. As pessoas hoje, essa semana, não, semana passada eu estava conversando com a minha esposa e ela falando sobre as ruas de ouro, que a Bíblia fala que as ruas serão de ouro, e conversando comigo eu falei, para mim não importa se a rua é de ouro, de barro, de pedregulho, de espinho, o importante é eu estar lá nesse lugar. Aleluia! As pessoas, eu vejo pessoas, irmãos, falando da rua de ouro como se fosse algo bom. Eu vou ser milionário. Não! E aí ela concluiu dizendo assim, eu ouvi uma frase que me impactou. Deus, Ele fala que as ruas são de ouro, porque o ouro não tem significância nenhuma, então Ele vai jogar no chão para todos pisarem, para nós vermos que o ouro não é nada, que a prata não é nada, que as riquezas não são nada, que nada que eu tenho aqui tem algum valor, a não ser o amor de Jesus Cristo sobre a minha vida. Então, por que quando eu tenho que tomar uma decisão, eu fracasso? Porque a maioria das pessoas que tomam a decisão de mudar, fracassa. Eu sempre uso uma frase, na minha terra tem um rio menor, ele tem 500 metros de largura.
Imagina você começar a nadar numa margem para ir do outro lado. E aos 250 metros você cansar, ou se sentir medo, apavorado. E aí você sentir vontade de desistir, querer retornar. Quantos metros tem para você retornar? E quantos metros tem para você terminar a sua jornada? Se tem 250 metros, por que a nossa mente pensa em retornar e não seguir adiante? Porque a distância é a mesma. Mas é muito mais fácil eu voltar para o lugar que eu conhecia, mesmo que seja um lugar ruim. É muito mais fácil para o ser humano, na sua humanidade, na sua fraqueza, querer voltar para lá do que ir para um lugar incerto. Mas é porque ele está pensando como humano, diante das suas fraquezas. Porque quando a gente olha no versículo 38 de Marcos 4, continua assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Por que na maioria das vezes, quando fraquejamos, quando nos apavoramos, nos amedrontamos, a gente se esquece desse Jesus que está conosco? Não se lembra dele de forma nenhuma. A maioria das pessoas, em meio às suas fraquezas, quando se desesperam, elas acham que Jesus é um mito. Por isso que eu sempre digo, é muito fácil vir aqui na igreja e ser crente. É muito fácil vir aqui, dar glória a Deus, sapatear, tocar de roda, gritar, berrar, chorar. Mas no dia a dia é muito difícil ser crente, porque a nossa humanidade às vezes fala mais alto e a gente se esquece de quem está no barco junto com a gente. Porque é uma promessa de Cristo que Ele nunca, jamais nos abandonaria. Então por que eu não lembro dele? Porque quando um casal está discutindo, um deles não para e pensa assim: epa, Jesus está aqui no barco, eu vou chamar ele agora. Essa tempestade vai passar. Por que quando uma pessoa perde o emprego e se desespera, ele não é capaz de olhar e falar assim: eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele vai entrar com providência sobre a minha vida nesse momento? Por que quando uma pessoa descobre que está enferma, ela não é capaz de olhar para o barco que ela está e dizer assim: Jesus, o Senhor sempre esteve comigo, eu sou capaz de confiar no Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu creio que o Senhor é capaz de curar, o Senhor é capaz de fazer muito mais do que eu penso. Então cura a minha enfermidade. Se não curar, que o Senhor continue comigo, dando capacidade para eu continuar a minha jornada. Por que desistimos? As pessoas arrumam inúmeras desculpas. Eu saí daquela igreja porque o pastor é feio. É feio, mas vamos ficar aqui. Eu saí daquela igreja porque o pastor é muito puro, come demais, e aí eu vou chamar ele na minha casa, vai dar prejuízo. São muitas as desculpas. Saí da igreja porque a bateria é muito alta. Saí da igreja porque o guitarrista fica tocando demais. Cada um inventa uma desculpa.
Sair da igreja porque é uma gritaria. Ou sai da igreja porque não pode nem bater palma. Sair da igreja porque o pastor não tem visão espiritual. Só arrumamos desculpas para camuflar a nossa fraqueza. Nós somos fracos e falhos. E nós dependemos integralmente, 100% de Jesus Cristo na nossa vida. Porque se nós fizermos uma reflexão, quem nós éramos antes de Cristo? Mesmo aqueles que nasceram no berço evangélico, mesmo esses, não adianta, porque filho de crente não é crentinho. Não adianta falar assim, meu filho, já vi muita mãe falar isso, mãe e pai também. Meu filho vai ser um pastor. Se você não ensinar a criança no caminho que deve andar, vai ser sim. Vai ser um pastor. É muito pai achando que porque nasceu na igreja, o filho também vai ficar na igreja. Não. O mundo lá fora oferece um monte de coisa boa para a carne, não para o espírito. E se a carne está mais forte do que o espírito, não adianta. É igual o jugo desigual. Entrou numa tempestade. Em meio à tempestade aparece o Dom Juan. Ou a Dona Juan, né? Cansei de ver jovem falar para mim assim: pastor, eu vou ganhar ele para Jesus. Vai nada. Essa tempestade vai te levar para o fundo do mar. Não vai ganhar. Uma vez eu vi uma reflexão, acho que foi minha esposa que falou também, porque ela daqui a uns dias está me dando banho. Imagina você no alto de uma cadeira dessa daí. Eu não posso nem me atrever a subir nela, porque ela não aguenta. Mas você ali no alto. É a Michele. É a Michele, é. E vamos supor que o Eduardo é um perdido, largadão. Foi a Michele que falou. Falou o quê? É verdade, foi ela mesmo. Ela, agora eu lembrei. Sabia que era uma mulher, não sabia quem. Mas vamos pôr ela, já foi ela que falou. Tá lá em cima, Eduardo aqui embaixo, largadão. Tomou umas, tá até bem. E ela tenta puxar ele para cima da cadeira. Quem é mais fácil puxar quem? Ele puxa ela. Ele tem mais capacidade de derrubar ela dali. Somos nós. É muito raro uma pessoa que está nos caminhos do Senhor arrumar um jugo desigual e trazer o jugo desigual para a igreja. Na grande maioria, o jugo desigual tira a pessoa dos caminhos do Senhor. E são as tempestades, as mudanças de rumo que nós decidimos tomar na vida, que às vezes nos causam bem ou nos causam mal. Não sei se você tem uma decisão a tomar. Eu sempre, quando eu decido, tenho que decidir algo, eu peço a Deus para me dar uma solução. E o Senhor ouve Deus nem sempre, mas Deus fala para a gente de todas as formas possíveis, todas. Essa mensagem ontem foi me dada com a Yasmin cantando. A hora que ela estava cantando, Deus falou essa mensagem para mim. Ele colocou no meu coração e eu não consegui nem fazer o esboço. Acho que era uma abandona de barco, né? Que você cantou? E aí, eu peço a Deus, e Deus, na hora certa, me dá paz. Só que eu aprendi a esperar em Deus. Eu não sou a geração micro-ondas. Porque a geração micro-ondas é difícil. Eles acham que apertar o botão, pronto, 3 minutos está feito.
Quer ver uma coisa que matava minha esposa? Você chegar nela, acho que ainda mata. Ela não está curada disso ainda não. Mas se você chegar nela e falar assim, ó, eu tinha uma coisa para te falar, mas deixa para lá. Mata ela, mas mata. Mata que ela fica com ódio da pessoa, ela quer assassinar. Ela fica. Se a pessoa chegar em mim assim, eu tinha uma coisa para te falar, pastor, mas deixa para lá, mas tá bom. Aí ela fala assim, como é que você consegue? Porque não, se é comigo eu faço, vai ter que falar. Eu falo, mas se a pessoa decidiu não falar mais, deixa, fica sem falar. Ou chegar nela e falar assim, depois eu te conto. Então para que veio falar que depois ia contar? E eu não ligo, e ela fica brava comigo porque eu não ligo. Eu não esquento, essa pessoa não é o momento dela falar, deixa. O dia que ela resolver, ela vem e fala. Deus, Ele fala com a gente, Ele usa um amigo, um irmão, Ele usa uma circunstância na rua. Mas sabe por que a gente não escuta mais Deus? Eu amo tecnologia. Eu trabalho com tecnologia. Eu mexo com computador o dia inteiro. Mas hoje as pessoas, eu uso bengala. E às vezes eu estou com uma dor insuportável. Então, da minha casa ao meu serviço, leva 1h30 de transporte público. E as pessoas não me enxergam porque estão de olho no celular. E aí eu tenho que ir o trajeto em pé na ida e em pé na volta. Porque aí quando alguém resolve tirar o olho do celular, olha e fala, eu não te vi, senta aqui, falta 2 estações para mim descer. E eu vou sentar? Não, pode ficar, filho. Como é que a gente quer ouvir ou ver Deus falando com a gente se a gente não desgruda do celular? Igual ontem, igual várias vezes. Às vezes eu assistindo televisão, eu assisto aquela novela Jesus, eu assisto Reis da Record, e Deus fala tanto comigo através dali. Mas foi feito com um homem. Que tem isso? E o homem foi feito por quem? Foi feito por Deus. Os outros falam assim, mas remédio não cura enfermidade. Tá, mas foi feito por quem? Eu prefiro Deus, eu também prefiro Deus. Mas se ele construiu o homem, e o homem teve capacidade de construir alguma coisa para amenizar o que eu sinto, eu vou nessa. O dia que Deus achar que tem que me curar, Ele vai curar. Enquanto isso, eu vou tomando obras da criação do Criador e vou levando a vida. O grande problema, gente, a maioria das pessoas que desistem quando tomam uma nova direção, quando tentam tomar uma direção, são pessoas espirituais demais. Esquece que nós somos carne. Nós somos fracos. Não adianta eu achar que eu sou o super-homem agora porque eu aceitei Jesus. Eu sou fraco, sou falho, sou pecador, sou igual a todos. O dia que eu reconhecer na igreja que o problema sou eu e não a bateria, ou o pastor ser feio, ou o pastor ser gordo, ou não ser espiritual, ou não ter visão espiritual, melhora. Tudo vai adiante. Eu fui de uma igreja muito grande e eu sempre fui apaixonado pela obra social. E eu, quando chegava um mendigo na igreja, eu tratava ele como eu tratava um milionário quando eu era obreiro. Então, se ele é uma pessoa como outra qualquer, onde tiver lugar para sentar na igreja, eu vou colocar ele. E às vezes estava próximo a um granfino e o granfino achava ruim comigo. Que espiritualidade é essa? Que barco é esse que nós estamos andando, que a gente vai ter que fazer igual o Titanic, os mais pobres morrem então? A gente deixa eles afundar? Não. Nós estamos todos no mesmo barco e todos têm o mesmo valor para Deus.
Glória a Deus. Então, se entrar um milionário ali, ele vai ser tratado de uma forma, mas se entrar um mendigo, ele vai ser tratado da mesma forma, desde que respeitem a casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu ouvi Jesus falando comigo. Eu lembro da pregação, mas não foi a pregação que me converteu. Foi o som da voz de um homem me dizendo que se eu aceitasse caminhar nos caminhos dele, ele me tornaria um grande homem. Aleluia. Eu já sou esse grande homem. O grande homem não é homem de riquezas, de status. Apesar que Deus já me fez sentir isso também, mas não foi nada que me atraiu. O que me atrai foi o amor que eu senti desse Jesus Cristo, a certeza que eu tenho de que todas as vezes que eu estou no barco e vem uma tempestade, as ondas parece que vão me fazer afundar, é só eu clamar por Ele e Ele vem ao meu socorro. Às vezes não é instantâneo, não. A última vez que o barco quase naufragou, levou 10 dias. Mas Ele veio e me socorreu. Jesus me transformou num grande homem, sabe por quê? Hoje aqui, nessa igreja pequena, humilde, se qualquer autoridade chegar aqui e decidir seguir a Jesus, eu vou ser autoridade sobre a vida dele. Então Deus já cumpriu o que me prometeu. Eu sou um grande homem. Eu não preciso de riqueza, de ouro, de prata, eu não preciso de status para que Deus realize na minha vida. Ele já realizou. Deus já me provou inúmeras vezes que Ele sempre esteve no barco junto comigo, que Ele nunca vai me desamparar, desde que eu me mantenha fiel a Ele. Então, minha pergunta é: você mudou de direção? Tem enfrentado uma tempestade? Ou você tem que tomar uma decisão e está com medo da tempestade? Deus está aqui. Jesus está aqui. E é só a gente clamar a Ele, e Ele se levantará e dirá ao mar, ao vento: cala-te, aquieta-te, como sempre fez na nossa vida. Mas o importante de tudo é como o louvor que a Yasmin cantou, e eu quero que ela cante no final dessa mensagem, é que nós não abandonemos o barco. O problema é que a maioria pula achando que vai se salvar e se distancia de Jesus Cristo e não consegue voltar. Você que está no barco, continue no barco. Vocês aqui, aqueles que nos assistem através do Facebook, continue no barco. Está difícil, está pior sem Cristo. E eu te falo com toda certeza, eu já estive muito distante de Cristo, e eu sei o quanto é ruim estar distante de Cristo. Eu sei o quanto penoso é não sentir o amor de Deus. Porque o dia que eu senti o amor de Deus na minha vida, eu mudei ela completamente. Então eu não sei se você está no barco ou fora do barco. Se você está indo em uma direção, enfrentando tempestade e ondas fortes. Mas eu te falo com conhecimento de causa, se você deixar o seu coração clamar por Jesus Cristo, Ele vai mudar a história, o rumo da sua viagem. Ele vai te levar a um lugar calmo, uma
Assim como ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai te aliviar nessa noite desse fardo cansativo que você tem carregado. Mas você tem que abrir o seu coração e clamar pelo Mestre que está no barco. Se você não clamar, não adianta os outros gritarem, porque Ele quer ouvir unicamente a sua voz. Feche os seus olhos, ouça essa canção, e logo após nós vamos estar orando em nome de Jesus.